Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro, e eu tô devendo para vocês umas palavrinhas sobre a situação da Trump Media, Rumble e a ação nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. E mais que isso, quais são os reflexos dessa proposta legislativa que foi realizada por lá, a proposta já de setembro do ano passado, né, em verdade não é nova, né, ela só foi pautada nesse momento, mas que trata de definir sanções efetivamente ao desrespeito à liberdade de expressão praticada contra pessoas, cidadãos americanos e pessoas em solo americano. Lembre-se que a primeira emenda ela serve para todo americano e para toda pessoa que está nos Estados Unidos, tá? Da mesma maneira que a Constituição brasileira se aplica para brasileiros residentes, domiciliados e para pessoas que se encontram no Brasil, tá? Se você é um turista no Brasil, os direitos do artigo 5º, os direitos fundamentais valem de mesma maneira, tá? Eventualmente, você sendo um estrangeiro, a sanção aplicada pode ser, por regra de direito internacional, encaminhadas num caso de uma extradição ou de uma expulsão, né, se você tiver sem autorização de permanência no Brasil. Mas a questão está se desvirtuando a leitura das ações americanas em retaliação, e é retaliação mesmo, às ordens ilegais que foram determinadas para cumprimento nos Estados Unidos por empresas americanas, e isso não está sendo explicado, e isso não está sendo trazido pela grande mídia. Por quê? Porque está se querendo vender agora uma defesa da soberania nacional quando não se fala que houve um desrespeito à soberania americana na forma com que as decisões foram implementadas. Vamos ter que fazer um retrospecto e uma retrospectiva dos acontecimentos para que isso fique bem claro para vocês. Num primeiro momento, houve pelo ministro Dias Toffoli, em 2019, a criação do inquérito do fim do mundo. Tá? Foi denominado inquérito do fim do mundo porque ele tratou de milícias digitais. Para a eleição do presidente Bolsonaro, na eleição de 2018, houve a apuração de atuação de milícias digitais. Estabeleceu-se uma ideia de que criou-se grupos pagos organizados para a realização de campanha eleitoral ilegal. Tá? Essas seriam as milícias digitais. E para justificar isso, foi dito que as tias do Zap estavam espalhando fake news. Tá? Esse inquérito foi encaminhado, ele não foi distribuído. O Dias Toffoli encaminhou para o Alexandre de Moraes para que ele tocasse esse inquérito. Isso é absolutamente ilegal, irregular. Os procedimentos no Supremo Tribunal Federal não se dão dessa maneira, mas já começou errado. E começou sob um argumento de que existiriam milícias digitais. Esse inquérito gerou alguns outros inquéritos que estão em curso, inquéritos da fake news, inquéritos outros infindáveis. Os inquéritos, as investigações, elas têm que ter objeto delimitado e têm que ter prazo para encerramento. Não se concebe que um inquérito dure 1, 2, 3 anos. E nem se permite que um inquérito instaurado para um fato determinado, que ele passe a abarcar inúmeros investigados, novos atos, novos fatos, porque se eu criei um inquérito para um ato determinado, eu não posso, sob o manto disso ter sido uma fake news, que tudo que eu quiser de fake news caiba nesse inquérito. O inquérito tem que ser encerrado em algum momento, ele tem que ter conclusão, né? A investigação tem que chegar a um fim. E como o fato é determinado, não pode ser um aberto, né? Não posso ter um inquérito para toda e qualquer fake news que seja
divulgada. Eu não posso ter um inquérito para toda e qualquer situação que eu considere milícia digital. É aquela milícia digital, daquele fato que você entendeu necessário investigar. Mas, principalmente, o fato a ser investigado tem que ser criminal. Eu não posso abrir para perseguição de adversários. Eu não posso abrir um inquérito que não tenha um investigado determinado para o fato apurado. Eu não posso deixar aberto para colocar ali toda e qualquer pessoa que eu queira investigar e a ele imputar qualquer fato. Isso não existe. Tá? E isso vem ocorrendo desde 2018, eleição 2019. E esse inquérito não se encerra, já tem 7, 8 anos. Isso não existe. Isso não faz qualquer sentido. Tá? Eu já vi trancamento de inquérito com 180 dias por excesso de prazo. Eu já vi trancamento de inquérito com 1 ano, 2 anos, entra-se com HC e os tribunais trancam o inquérito. Eles encerram o inquérito, falam, ó, pode parar, porque a investigação não chegou a lugar nenhum. Se você em 2 anos não conseguiu concluir sua investigação, é porque realmente você não dá conta de apontar o que você gostaria de apurar. Só que o mais importante quando a gente faz uma investigação, a técnica investigativa a ser aplicada, ela determina que você tenha foco no que você está pretendendo apurar. Se você faz uma investigação muito aberta, com um espectro muito aberto, seja de investigados, seja de fatos, você não vai dar conta de concluir, porque fica muito penoso o trabalho. Você tem que verificar, não é toda a corrupção realizada num governo. É aquele ato de corrupção, daquele contrato, daquela obra, daquela operação. Isso é investigável. Você não pode investigar a quadrilha de traficantes pela traficância nos últimos 10 anos. Você tem que apurar, a partir de um flagrante de tráfico, se há vinculação daquela pessoa a uma determinada quadrilha e quem são os membros daquela quadrilha, com base naquele tráfico que gerou a investigação, com base naquele flagrante que gerou a investigação. E a partir daí você verifica quais são as pessoas com quem ele se correlaciona e se essas pessoas estão envolvidas com o tráfico. E você faz por um período determinado, 2 meses, 3 meses, cria a teia de envolvimento daquelas pessoas e os denuncia pelo envolvimento ou não. Porque se você não conseguir apurar naquele período que eles estavam envolvidos no tráfico, não quer dizer que eles não sejam traficantes, quer dizer que você não conseguiu apurar e você encerra a investigação e deixa para um outro momento. Suspeita que uma pessoa pratica crime, que é traficante, que é bandido, todo mundo pode ter. Agora, a apuração para a investigação tem que ter muito mais do que suspeita. Né? Tem que ter indícios de autoria, tem que ter indício de participação efetivamente. E tem que ter materialidade, tem que ter algo que seja crime. Milícia digital não é crime. Fake news não é crime. Eu não posso abrir um inquérito para investigar fake news, porque fake news não é crime, não está definido em lugar nenhum. Crime contra a honra, eu praticar uma ofensa, aí é crime, só que é crime de menor potencial ofensivo, apurável por meio de TCO ou nem necessário um TCO, e você pode entrar com uma queixa-crime diretamente, seja você uma autoridade, seja você um cidadão comum. A ofensa em si só, a injúria, ofensa à minha honra objetiva, a difamação, ofensa à minha honra subjetiva, ao que as pessoas pensam de mim, e a calúnia, que é a imputação de falso crime, dizer que a pessoa é criminosa. Quando eu falo você é ladrão, eu não estou imputando a ela um crime, eu estou ofendendo a honra dela dizendo que ele é ladrão. Quando eu digo você roubou o carro na terça-feira lá na frente da escola, você está imputando um crime específico, aí é calúnia. Tá? Eu chamar de ladrão não é calúnia, tá? É injúria ou eventualmente difamação, a depender da forma com que isso foi colocado. Eu falar para a pessoa, eu estou ofendendo ela diretamente. Eu falar numa roda de amigos, eu estou ofendendo ela para a coletividade, difamando-a. Mas o que aconteceu foi que a partir desses inquéritos, a partir dessa situação, dessas investigações que não se encerram, o ministro Alexandre de Moraes passou a determinar monocraticamente
a retirada de conteúdo da internet, o que é absolutamente irregular. Quando você julga que aquela postagem, aquela opinião, aquela situação, comprovadamente, com sentença, é um crime, é uma injúria, é uma difamação ou é uma calúnia, você pode determinar como sanção a indenização, a condenação pelo crime praticado e a retirada daquela postagem, porque ela foi definida como criminosa e ela foi definida como excesso ao seu direito de manifestação. Você, além de se manifestar, você ofendeu, e ao ofender, você praticou um crime contra a honra daquela pessoa. Aí sim você determina a retirada daquela postagem. Quando você julga condenando, devido processo legal respeitado, e você tem uma condenação de que a postagem, aquela sua fala, aquela sua manifestação estimulou o crime, incitou a prática de crime ou gerou um prejuízo, você pode determinar a retirada do conteúdo, porque comprovadamente, com devido processo legal e a condenação, comprovadamente aquilo foi um crime. Não sendo isso, você não pode impedir que a pessoa continue publicando. Você não pode praticar censura prévia e determinar que aquela pessoa não possa mais se manifestar. Isso é censura. Você não está falando sobre o que foi determinado criminoso por ele praticado. Você está dizendo que aquela pessoa não pode falar, você a está censurando. Quando você corta uma rede social, quando você corta uma conta da pessoa em determinada rede social, você a está censurando. Isso não é permitido no Brasil. Isso não é permitido nos Estados Unidos, que tem na primeira emenda o direito de manifestação. Aqui no Brasil nós temos, não é a primeira emenda, mas nós temos, é livre o direito de manifestação, sendo garantido ao ofendido o direito de buscar ressarcimento sobre as ofensas que forem praticadas. Não está permitido a censura no Brasil, não pode ocorrer o que está sendo feito. Mas vamos além. O problema maior a respeito dessa situação é que o ministro Alexandre de Moraes, com base nesse inquérito infindável de fake news e de milícias digitais, ele começou a decidir e colocar pessoas nesses inquéritos sobre quaisquer fatos praticados posteriormente ao início da investigação, incluindo-os no inquérito e determinando monocraticamente que o conteúdo por essas pessoas investigadas produzido fosse retirado das redes sociais, e mais, que as pessoas fossem excluídas das redes sociais. Não pode ter conta no Instagram, não pode ter conta no YouTube, tem que tirar a conta do X, tem que banir. E mais, as suas decisões passaram a ser tomadas de maneira global, porque as pessoas, tendo a conta retirada aqui, abriam uma conta nos Estados Unidos, abriam uma conta em outro país, e ele determinava que as mantenedoras desses serviços, as operadoras desses serviços, excluíssem as contas globalmente, como se ele pudesse fazer uma decisão de âmbito mundial. Isso não existe, ele não tem jurisdição para isso. Quanto à jurisdição, jurisdição é medida da competência. Competência é a área de abrangência de força das decisões judiciais. Competência, quem tem é juiz. É um termo específico que é medida da jurisdição. Um juiz estadual, ele pode falar no âmbito do tribunal em que ele trabalha, mas, em regra, ele atua na comarca que ele está adstrito. Então, um juiz da comarca de Lins, ele dá uma decisão que vale para Lins. Se uma decisão alcança mais de uma comarca, ele pode, por prevenção, se for provocado, e a depender do dano que causou aquele fato que está sob julgamento, ter uma decisão que valha para mais de uma comarca. Mas, no máximo, um juiz estadual, na capital, pode dar uma decisão de âmbito estadual. Vai valer para o Estado, porque ele é um juiz estadual que tem competência naquele Estado, e ele é um juiz de uma área, de uma circunscrição judicial, de uma comarca, e cuja decisão vale para aquela comarca. O juiz de Lins não pode dar uma decisão para ser cumprida em Bauru.
Quando ele o faz, que ele decreta uma prisão em Lins, num processo de um crime de Lins, mas que tem que ser cumprida em Bauru, o mandado de prisão vai ser cumprido em Bauru, ele manda essa ordem, ou uma decisão de penhora, ou uma decisão qualquer, que ele deu, o juiz de Lins, para ser cumprido em Bauru, duas cidades do estado de São Paulo, ele manda uma carta precatória para o juiz de Bauru, que vai receber, analisar, verificar se está tudo correto. Ué, mas é uma ordem do juiz, o outro juiz vai analisar? Sim, porque ele tem que verificar se os requisitos estão cumpridos. Com os requisitos cumpridos, esse juiz de Bauru vai expedir um cumpra-se. Ele vai dizer, cumpra-se a decisão do juiz de Lins na minha área, porque aqui quem é competente sou eu. E eu dou o cumpra-se, eu determino, olha, está válida a decisão desse juiz e ela pode ser cumprida. A partir daí se cumpre a decisão naquela comarca. Para isso se expede uma carta precatória. Hoje não é mais um instrumento físico, não tem que ir lá distribuir, a coisa é digital, mas ainda assim funciona dessa maneira. Cada juiz tem uma área de atuação. O juiz federal fala pelo país. Uma decisão tomada por um juiz de determinada circunscrição de algum tribunal regional federal vale para o país, porque é um juiz federal. Mas o ministro do Supremo, quando ele fala ministro do Supremo do país, que é óbvio. O que passou a fazer o ministro Alexandre de Moraes, e é aqui que está todo o cerne a discussão ao que está acontecendo. Ele começou a dar decisões para que as plataformas tirassem determinados conteúdos do ar. As plataformas têm como medida que as decisões devem ser tomadas quando eles não têm sede no país, quando não tem escritório, não tem venda de nada no país, e eles não são obrigados a ter escritório no país. Eles dizem, olha, essa decisão tem que ser encaminhada para o escritório que está em Nova York, que está na Califórnia, que está na Flórida, que está na Conchichina Mirim. A partir daí, como não se trata de uma área de atuação do ministro, porque ele só fala no Brasil, o procedimento correto, tem 3 procedimentos a serem adotados, a depender da decisão, ou eles pedem uma carta rogatória, que é que nem a precatória, só que é para outro país, cria o instrumento, manda para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça faz a transcrição, verifica para que país vai, faz a tradução, faz a juramentação de que aquilo está tudo de acordo, encaminha para o Ministério da Justiça ou o que se vale como Ministério da Justiça no país de destinação, o Ministério do país recebe, manda para o juiz que tem que analisar, ele avalia se está tudo de acordo com a cooperação internacional e manda cumprir lá. Isso demora 2, 3 anos para ocorrer. Para a velocidade de internet e para o interesse que o ministro queria tirar com multa de horas, esse procedimento não tem condição de ser realizado. Outro procedimento que pode ser adotado a nível internacional é o procedimento de acordo de cooperação internacional. O ENLAD é feito de maneira mais simplificada. Os países signatários desse programa, eles têm uma forma mais simplificada, tem um escritório que faz isso, que tem procuradores da República, pessoas responsáveis que fazem essa conversa, essa tratativa com os outros países participantes, e isso é feito de maneira simplificada, mas também envolvendo a bilateralidade. Você manda para quem vai cumprir, que analisa e cumpre lá, desde que seja cumprível lá. Se você determina que uma pessoa venha responder por um crime de opinião, por ter manifestado a sua opinião, sem ofensa a ninguém, e ser considerado crime com condenação, o outro país se nega a cumprir. Porque não é crime lá. Eu não vou determinar uma sanção, uma restrição ao meu cidadão ou a pessoa que está no meu país, porque no meu país isso não é crime, eu não posso sancioná-lo. Só posso sancioná-lo se for crime lá também e dentro dos limites de sanção lá.
Se o cara é condenado a 30 anos lá nos Estados Unidos e o crime aqui no Brasil, pelo qual ele foi condenado, a pena máxima é de 8 anos, ele vai cumprir aqui no Brasil 8 anos em razão dessa cooperação internacional. Exatamente porque, ainda que condenado a 30 anos lá, aqui o máximo de pena para esse crime é 8. E como ele é brasileiro, está no Brasil, ou residente no Brasil, ele vai cumprir isso se não for extraditado para cumprir nos Estados Unidos. Esse é o exemplo porque o que estava acontecendo para evitar tudo isso, o ministro Alexandre de Moraes, ao que se informa, mandava ofícios em inglês para as empresas nos Estados Unidos cumprirem em tantas horas sob pena de multa, em tantas horas sob pena de sanções, em tantas horas sob pena de retaliação. E efetivamente retaliou, e aí gerou o problema lá com o Congresso americano, ano passado, com a proposta que agora se confirmou de sanção às autoridades brasileiras que participaram desse tipo de procedimento, que foi mandar cumprir e aplicar multas, incluir esses americanos e essas empresas americanas nos processos brasileiros, sem o devido processo legal, aplicando multa diária, tirando o funcionamento dessas plataformas e incluindo empresas simplesmente porque uma pessoa participava do quadro societário, equivocadamente o atribuindo como proprietário, como foi no caso do X e a Starlink, bloqueando bens desses atores aqui no Brasil para sanções que ele aplicou monocraticamente. Tudo isso precisa ficar claro porque agora, quando se invoca a soberania, agora quando se invoca a tutela e a proteção da magistratura como um todo, em verdade está se querendo transferir a responsabilidade pelas irregularidades praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes a todo o Poder Judiciário, quando não foi o Poder Judiciário. Ah, mas ninguém fala nada contra. A lei orgânica da magistratura impede que se faça crítica a órgão superior. O juiz não pode criticar o tribunal, não pode criticar o STJ, muito menos o STF. Se ele o fizer, ele está praticando falta funcional. Jamais um juiz vai se manifestar sobre decisão do tribunal ou sobre decisão superior, porque ele é impedido por lei, ele não pode fazer crítica. Tanto que tem o bordão: decisão judicial não se critica, cumpre-se ou se recorre. Só que aí está mais um problema. Quando o ministro Alexandre de Moraes passa a cuidar desse inquérito no STF e investiga fatos no STF, processa no STF e mantém essa apuração, essa sanção e essa situação de processamento no STF, não existe para quem se recorrer, porque o STF é a instância máxima no país. E há uma regra de competência que diz: o STF vai julgar crimes de quem tem foro por prerrogativa de função ou por crimes praticados dentro do prédio do STF. Se não for praticado dentro do prédio do STF, o crime pode ser estadual ou federal, a depender do que a competência determine, e ele tem que começar com apuração em primeiro grau e ser julgado pelo juiz de direito em primeiro grau ou pelo juiz federal em primeiro grau. Ele não pode ser julgado no STF, exatamente porque o só fato de fazê-lo julgar no STF cria uma exceção à regra de competência ilegal, não existe essa previsão de ser julgado lá, e mais, impede o duplo grau de jurisdição, que é a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Se a decisão já está sendo tomada pelo STF, não se permite com isso que haja recurso. Eu não tendo a quem recorrer, fica última palavra e única palavra. Não pode haver esse tipo de posição no país porque ele impede que haja a reanálise desse fato. Todas as decisões judiciais, por serem tomadas por homens, são falíveis e demandam a possibilidade de recurso. Quando se parte do STF, não tem recurso, tá? Ou tentar buscar o plenário, tentar fazer, mas não é o que acontece. Hoje, exatamente, o que nós estamos enfrentando e o que nós estamos vivenciando é uma impossibilidade de recursos
de decisões tomadas num inquérito infindável, e eu recomendo a leitura do livro Um Inquérito no Fim do Mundo, vários juristas, vários autores criticando e questionando essa situação, que agora escalou para uma questão de incidente internacional. Por que incidente internacional? Porque as empresas entraram com ações e essas ações pessoais contra o ministro Alexandre de Moraes, realizadas nos Estados Unidos, estão fundamentando e reforçando, rebustecendo a acusação levada ao Congresso americano de ofensa dessas decisões à soberania americana. Então não é que está se buscando ofender e questionar a soberania nacional. Quem o fez inicialmente foi o ministro Alexandre de Moraes, ao determinar que empresas americanas em solo americano determinasse sanção por censura. E eles não estão preocupados com a censura que foi praticada aqui no Brasil com relação aos brasileiros. Estão questionando o fato disso ter sido praticado contra empresas americanas sediadas nos Estados Unidos e com cidadãos americanos ou pessoas em solo americano que teriam praticado essas condutas, que lá não são sancionáveis nem puníveis em razão da primeira emenda. Esse é o que está sendo questionado. Esse é o foco e a razão por tudo isso está acontecendo. E agora está sendo deturpada essa questão quando se busca viabilizar uma instigação de que o poder judiciário brasileiro estaria sendo enfrentado pelo Congresso americano ou que o poder judiciário brasileiro estaria sendo processado nos Estados Unidos. Não, está se processando a decisão de um juiz. O excesso praticado por um juiz, que se acabou sendo convalidado pelo Supremo, vai fazer com que haja responsabilização dos 11 ministros do Supremo, e não do Judiciário como um todo. Dos 11 ministros do Supremo, que convalidaram as ilegalidades que estavam sendo praticadas. Essas ilegalidades são tamanhas e estão se desenvolvendo de tal forma que processados não estão tendo acesso aos autos de investigação. Os processos kafkanianos que estão sendo criados impedem o investigado de ter acesso ao que está levando a ser investigado ou processado. Isso não existe no Brasil, isso não pode acontecer. Se tranca uma ação, se a acusação ou o judiciário impediu o acesso do investigado ao que ele está sendo investigado. Isso é processo kafkaniano. Você não sabe do que está sendo processado, pelo que, nem como. Onde isso vai chegar? Não tem como se prever. Mas já se institucionalizou a partir do momento em que o Itamaraty faz uma nota atacando o governo americano sobre defesa de atos praticados por um juiz da Suprema Corte que não condizem com a realidade do judiciário brasileiro. Talvez seja o começo do fim. Aguardemos. Valeu!